A Fórmula 1 é um esporte caro, e isso todo mundo meio que já sabe. Mas uma coisa que acontece constantemente em um esporte caro é treta entre riquinhos. E bom, não seria diferente com essa dupla que eu vou falar hoje. Felipe Drogovic ganhou muitos olhos dos fãs brasileiros, principalmente em 2020, quando ganhou o campeonato de Fórmula 2 e conseguiu um assento ali na Aston Martin, mas de piloto reserva, sendo que esse papel estaria sempre à mercê da equipe, claro, se um dos pilotos estivesse doente ou não pudesse comparecer, então ele estava sempre naquele papel reserva. Acontece que os fãs brasileiros enlouqueceram com uma rivalidade que eles criaram com o filho do dono da equipe, que é um dos pilotos. Lance Stroll entrou nessa história de paraquedas, sendo que ele sempre teve a equipe pra ele, o pai comprou, fez tudo o que ele quis. E bom, vamos entender melhor essa história e vamos tentar fazer uma análise desse problema e dessa rivalidade aqui hoje. Vamos lá. Bom, para ser um piloto de Fórmula 1, para chegar até o topo do esporte, primeiro o piloto precisa começar no kart. Esse é o passo inicial e imprescindível. Depois de muito andar de kart, de participar de muitas competições, o piloto precisa ir para os carros de Fórmula 4, e andar por aí, ganhar quilometragem e aprender a usar esses carros. Normalmente, essas competições, as competições mais importantes que vão te dar visibilidade, estão na Europa. Bom, depois disso, Fórmula 3, Fórmula 2 e eventualmente a Fórmula 1. Óbvio que não é linear dessa forma, porque é um clubinho de cash skin, o dinheiro manda, então eventualmente fica aquela dança das cadeiras dos mesmos pilotos ali, trocando de lugar, de equipe, mas o ideal seria que um vencedor do ano anterior da Fórmula 2 herdaria um assento na Fórmula 1. Bom, sendo assim, a gente pode apresentar o nosso primeiro personagem aqui. Felipe Drogovic, brasileiro, de Maringá, no Paraná. Felipe começa no kart, e aí aqui é importante, eu queria trazer esse dado da Hamilton Commission, que é do quanto custa, mais ou menos, para competir em kart a nível nacional. Segundo as estimativas da Hamilton Commission, são 30 mil euros por ano. Aí a gente pensa no Brasil, né, meninas? Porque aqui ele tá falando do Reino Unido. Então, vamos tá tentando fazer essa estimativa aí no Brasil. Vamos só aguardando esses valores aí, tá? Bom. Depois de competir no kart, no Brasil, ele foi para a Europa e entre 2013 e 2015 ele participou ali de competições internacionais de kart, representando algumas equipes como a Arctic Grand Prix e a Cosmic Racing, com muitos bons resultados, porque sempre foi um bom piloto. Sim, eu estou lendo porque são informações que eu não consigo decorar. Obrigada. Em 2016, ele faz a transição para os carros de Fórmula, que é aquele passo que eu disse para vocês, e aí vai competir na Fórmula 4 alemã e no MRF Challenge. Em 2017 e 2018, na temporada 2017-2018, ele é campeão da MRF Challenge com 10 vitórias. E em 2018, conquistou o título da Eurofórmula Open, com bom desempenho ali, e conquistou 14 vitórias das 16 corridas. Em 2020, ele estreia na Fórmula 2 pela MP Sports, conquista pole positions, tem ali alguns pódios e vitórias. E em 2021, ele vai para outra equipe, vai para UNI Virtuosi. Gente, eu não acompanho Fórmula 2, por isso eu provavelmente não tô sabendo falar os nomes certos. Mas siga aqui comigo. Depois, em 2022, ele retorna para MP Sports e aí conquista o título da Fórmula 2, finalmente. Que foi o momento ali, o auge da fama do Felipe, né, 2022. Ele tem 5 vitórias na temporada. E aí, depois desse título, ele é contratado pela Aston Martin. Depois de muito ali, a gente sabe que existem muitas tentativas, são muitos contatos e tal, muitas conversas com as equipes. Ele consegue esse posto, então, na Aston Martin, como piloto reserva, piloto de testes. Como piloto de teste, a gente também sabe que hoje a Fórmula 1 pede para as equipes, obriga as equipes a colocar os seus pilotos júniors e seus pilotos de teste para fazer alguns treinos livres, então o Felipe sempre aproveitou essas oportunidades aí para estar se desenvolvendo dentro da equipe, mas nunca conseguiu entrar no monoposto de fato, nunca conseguiu competir de fato com a equipe. Para além das fórmulas, da Fórmula 1 em si, o Felipe também, boatos, tudo aqui supostamente, o Felipe também recebeu propostas, sondou propostas de conseguir em outras categorias, em outros lugares aí, para tentar o seu lugar ao sol no automobilismo, mas nada se confirmou, né? Então, estamos aí esperando uma certa oportunidade. Então, não. Provavelmente ele está
Os fãs estão esperando uma oportunidade para que ele consiga ocupar talvez algum lugar na Cadillac, tem essas conversas, mas até então nada muito concreto. O que eu quero dizer com isso também é que existe uma crítica ao gerenciamento do Felipe, porque um problema muito grande que dizem que existe é que ele foca tanto na Fórmula 1 e aí fica preso nas coisas da Aston Martin que não consegue focar em outras possibilidades também, em outras equipes ou correr em outras categorias, e aí ele fica perdendo esse tempo ali parado na Aston Martin fazendo home office. Fazendo home office na Aston Martin e não consegue se desenvolver, né? E ele tá ficando mais velho, o tempo tá passando. Então existe esses boatos e essas críticas aí também. Por outro lado, o Felipe sempre teve o patrocínio da família. A Drugovich Autopeças é a empresa da família e sempre patrocinou o Drugovich desde o início da sua carreira. E hoje ele também conta com o patrocínio da própria empresa dele, que é uma empresa na qual ele é sócio, que é a Jalot e Drugovich Transportadora. Ou seja, dinheiro não faltou para esse querido, porque se a gente pensa em um gasto de 30 mil euros por ano para competir no kart, e a gente pensar que ele competiu no kart tanto no Brasil quanto na Europa, e viajou à Europa, andou muito de Fórmula, competiu 3 anos na Fórmula 2, toda essa caminhada necessita de bastante grana. É óbvio que ele encontrou outros patrocinadores ao longo do tempo, já foi patrocinado pela XP, se não me engano ainda é patrocinado pela Porto Seguro, mas é só pra gente ter uma noção aqui de que dinheiro não falta, principalmente na família. Família do Drugovich também é uma família que tem uma história ali no automobilismo. O tio do Felipe, Oswaldo Drugovich, é bicampeão da Fórmula Truck. Foi bicampeão em 1997 e 98. Então existe aí um histórico também que leva ele ao automobilismo, né? Para além disso, nesse meio, todo mundo conhece todo mundo, então já andou com a galera de família rica, né? Já andou com piloto da família Newey, piloto da família Piquet, da família Schumacher também. Então o cara tá aí bem colocado com vários contatos. Dito isso, acho que já tá bom de falar de Drugovich. Vamos falar do arqui-inimigo, Lance Stroll? Bom, assim como a maioria dos pilotos, o Stroll também começou a carreira no kart. Andou bastante na Europa, correu bastante por lá. Progrediu aí nas categorias de base do automobilismo, incluindo a Fórmula 4 italiana. Em 2016, ele venceu o campeonato de Fórmula 3 e estreou na Fórmula 1 em 2017. Teve um pulinho aí, claro. E desde o início, o Stroll sempre teve dinheiro, né, gente? Assim, o pai dele é bilionário. E longe de mim querer defender bilionários, tô aqui só narrando mais ou menos a história do cara. Mas vocês já veem que não tem tanta diferença, assim, de trajetória, né? Então, em 2017 ele vai pra Williams, por conta do dinheiro do pai, né? O pai compra esse assento pra ele, porque vira um grande investidor na equipe. Ele conquistou um pódio no Grande Prêmio do Azerbaijão. E ele é hoje, o que é muito engraçado, porque ninguém lembra muito dessa estatística, mas ele é o segundo piloto mais novo a subir no pódio na sua temporada de estreia. Acho que ficando atrás só do Max Verstappen. É uma doideira, né? Se a gente pensar que do jeito que a gente enxerga o Lance Stroll hoje na Fórmula 1, ele é um zero à esquerda e o cara compartilha ali uma estatística basicamente com o Max Verstappen, que é um piloto que todo mundo endeusa. Mas vamos lá. Em 2019, ele vai pra Racing Point, que o pai compra também. E aí, depois, em 2021, essa mesma equipe Racing Point vira Aston Martin. E por isso ele tem esse lugar garantido ali, porque a equipe é do pai, basicamente. Óbvio que muita gente vai dizer, mas o pai comprou a equipe pra ele pilotar. E fico pensando se é exatamente isso, né? Porque não é como se, poxa, o Lawrence Stroll, que é o pai, não pensasse em grana, né? Até porque o cara é bilionário. Então, assim, será que é um esforço só pro filho correr? Será que não é um negócio lucrativo ter uma equipe de Fórmula 1? Né? Vamos estar pensando aí. Bom, agora que a gente tem os nossos personagens apresentados, a gente pode chegar no embate em si. Quando o Felipe Drugovich tem essa oportunidade na Aston Martin e bate de frente entre muitas aspas com o Lance Stroll, porque quem tá colocando isso são os fãs. Existe esse embate porque as pessoas ficam muito revoltadas de ver um menino tão talentoso quanto o Felipe Drugovich, que tem uma trajetória tão legal, um brasileiro, acho que é o que pega mais, perder, entre muitas aspas novamente, o seu espaço, a sua oportunidade de pilotar um carro de Fórmula 1 porque o filho do dono está nesse carro. Eu entendo o estresse por conta disso, mas eu também fico pensando se o incômodo passa muito por isso também,
Porque é quando o privilegiado, que é o Filipe Drogovic, porque eu já falei dessa trajetória dele aqui, encontra uma pessoa mais privilegiada ainda. E isso é tão simbólico, isso diz tanto da Fórmula 1 e diz tanto do automobilismo, que pra mim eu como socióloga, eu fico assim, os olhos brilham. Porque quando incomoda porque a gente vê essa situação, mas a gente não para pra pensar em quantos meninos perderam as oportunidades ou quiseram muito estar no automobilismo no Brasil, por exemplo, e provavelmente perderam essa oportunidade porque o Filipe Drogovic estava com mais grana, tinha família pra apoiar, né? Enquanto às vezes um menino jovem com um pouquinho menos de grana não deve ter tido vontade de competir no kart na Europa, e não pôde. E aí não é que o Filipe tá roubando o assento, mas é porque são circunstâncias. É circunstancial. É muito cômodo pro Lance Stroll ter um assento e ele não tá nem aí se outra pessoa gostaria de ter esse assento, porque ele sempre teve tudo. Do mesmo jeito que eu acho que o Filipe nunca esteve nem aí se outros meninos, outros jovens gostariam de estar competindo no mesmo lugar que ele, porque é circunstancial pra ele. Ele teve tudo. E também não é como se o Lance Stroll fosse um péssimo piloto. Eu sei que pintam ele dessa forma, porque o cara é bilionário. E, novamente, longe de mim querer defender o bilionário, até porque tem casos bizarros do Lance. Inclusive, tá surgindo um outro boato aí que eu não vou comentar muito por enquanto. Mas tem até vídeo, né, dele empurrando o funcionário. E, enfim, se mexer com o trabalhador, pra mim, acabou. Nunca fui muito fã do cara, assim, mas acho que esse tipo de atitude pra mim, né, assim, longe de mim querer ser fã de bilionário também, né, gente? Mas, continuando aqui, não é como se ele fosse um lixo de piloto também. Ele é um cara que teve as oportunidades que teve porque era rico, assim como todos os outros do grid, com algumíssimas exceções ali, né? A gente pode pensar alguns, né? Tipo Hamilton, e eu acho que o Ocon também é um piloto que vem de uma origem um pouco mais humilde. Mas o resto, todo mundo teve grana e todo mundo precisou de grana em algum momento pra poder se manter no automobilismo. Então por que isso só incomoda agora? Por que quando a gente tem que criticar e tem que fazer essa reflexão, a gente só incomoda no nível mais alto, sabe? A gente tem que pensar, eu acho que no nível mais baixo é aí que começa. Por que a gente não consegue colocar os nossos olhos primeiro nessas categorias de base, onde não existe inclusão, onde não existe a possibilidade de uma pessoa com pouca condição financeira, com pouco capital social e capital financeiro, de acessar. Então, quando a gente fala do Drogovic, a gente coloca ele como eu posso dizer, esse exemplo ou esse símbolo de resistência e de revolta, porque os ricos estão contra nós talentosos que só queremos correr e sermos felizes. Gente, ele também é um rico que teve todas as oportunidades que teve porque tem dinheiro. Vocês entendem isso? Pra mim é muito óbvio isso, mas eu acho que as pessoas não fazem essa reflexão quando elas estão criticando o Lance. Elas não olham que no nível mais baixo, isso também acontece, sabe? O tempo todo. Pensem o quanto o automobilismo brasileiro, por exemplo, poderia ser rico, sabe? Tipo, se a gente olha o futebol, por exemplo. O quanto... que também já virou um esporte super elitizado, de certa forma, mas o quão a gente tem oportunidades e mais acessíveis pra esses meninos no futebol, por exemplo, e a gente não tem no automobilismo. E aí a gente vai virar e falar, não tem brasileiro na Fórmula 1, ou não tem brasileiro no automobilismo. Mas é porque é caro, sabe? É muito caro e não tem como acessar, não existe a possibilidade disso acontecer. Isso me leva a um rótulo que a gente tem muito marcado na Fórmula 1, que é o de piloto pagante. O piloto pagante ali, na teoria, seria esse cara que chega, tem uma grana e ele compra esse assento. Ele pega um saco de dinheiro, joga pra equipe e fala, olha, eu tenho esse dinheiro aqui, eu sei que vocês estão precisando e eu quero andar nesse carro aí porque eu gosto, assim. Ah, porque eu sou rico e eu tô com vontade. E aí, na teoria, seria isso. Mas se a gente parar pra pensar, todos eles ali, como eu já disse, têm dinheiro. Todos eles estão pagando de alguma forma pra ocorrer. Todos eles necessitam de um patrocinador gigantesco, patrocinadores gigantescos, pra garantir esse lugar. Não é só talento que importa. Vamos sair desse mundo da Alice, gente. Não é, assim, vocês sabem que não é. Então a crítica, ela acaba sendo muito seletiva, assim, e muito rasa, porque a gente só vai criticar quando apertar o nosso calo, sabe? Eu sempre falo no podcast de como é importante a gente pensar no papel do fã e no papel de quem tá assistindo, porque muitas mudanças vieram por isso, assim.
vieram porque os fãs se colocaram e mostraram as suas opiniões, assim. Então tem o clássico, né, das mulheres estarem falando agora sobre ingressarem no automobilismo. A gente tem pesquisa sobre isso, a gente tem a More Than Equal, por exemplo, apesar de falhar um pouco ali em algumas intersecções e de falar de raça e etc, mas a gente tem também o relatório da Hamilton Commission, e tudo isso é muito demandado por fãs, assim. Óbvio que vem uma galera com o Drive to Survive, mas essa galera também é uma galera com a cabeça mais aberta. E é uma galera que vai demandar ser visto nas pistas. E não só nisso, não só nas pistas, como é um apelo da Hamilton Commission também, mas estar nos cargos dentro da Fórmula 1. Né? Ser um engenheiro, ser um mecânico, ser ali uma pessoa que trabalha com marketing ou qualquer outro papel dentro do automobilismo que também seja muito rentável, porque essas oportunidades também só existem para quem tem um certo tom de pele, um certo capital social e capital financeiro. Então, é importante a gente pensar que se a gente ficar fazendo as nossas críticas nesse nível só rasinho aí, que é essa pocinha, sabe? As pessoas estão batendo cabeça numa pocinha e se estressando com o assunto e elas não vão profundamente nele. Pra finalizar também, eu quero dizer que o próprio Drogovic não se importa com esse tipo de crítica. Pra ele é muito interessante agora, assim, eu tô fazendo uma análise do cara, assim, sem conhecer, tá, gente? Deixando bem claro, assim. Pra ele é legal que ele tenha esse apoio e tal. Mas em que momento o Filipe Drogovic se posicionou contra o sistema da Fórmula 1 ou contra o sistema do automobilismo que sempre beneficiou a ele? Enquanto ele era o cara que tava no topo da cadeia alimentar e cheio de dinheiro e conseguindo patrocínio e para além do talento, conseguindo esses espaços, em que momento, eu pelo menos não me lembro de ver uma declaração do Filipe Drogovic a favor da diversidade na Fórmula 1, a favor da diversidade nos cargos, a favor de tudo isso aí que eu já disse, assim, em que momento? Né? Então, o rótulo de injustiçado é muito cômodo pra ele, apesar dele nunca ter dito isso publicamente, mas é cômodo, sabe? Serve bem pra ele nesse lugar, mas no momento em que a gente olha mais profundamente, a gente percebe que usar esse rótulo também é uma manobra de se manter nessa pocinha aí, de crítica, de tipo, ai, não sou tão injustiçado, né? Porque eu queria muito correr, mas eu não posso, porque eu sou um coitadinho aqui que tá sendo injustiçado por esse ricaço aqui. Será que te incomoda tanto mesmo? Quantas pessoas já se sentiram incomodadas com você? Isso aqui, gente, por último mesmo, pra finalizar, não é um vídeo crítica ao Drogovic. E por outro lado também não é um vídeo de defender o Lance Stroll, como eu já disse. E acho que eu tô sendo até repetitiva por falar nisso, porque eu quero deixar bem claro que eu não sou fã de bilionário, eu não gosto dessa galera e eu quero que ele se ferre pra lá. Mas é um vídeo pra vocês entenderem que a coisa é muito mais macro do que parece, sabe? Quando a gente olha o cenário macroscópico disso, a gente percebe que o problema é muito mais fundo do que só isso. Não é só sobre o Drogovic, é sobre o Lance Stroll, sobre milhares de outros meninos que gostariam de estar tendo oportunidades e meninos e meninas que gostariam de estar tendo oportunidades e não tem, porque não tem grana, porque não tem oportunidade mesmo, porque não tem capital social e capital financeiro pra isso. Então não é duas pessoas nesse embate, são muitas outras. Espero que vocês entendam o ponto daqui do que eu tentei trazer. E gostem de aprofundar nesse tipo de assunto. Obrigada por ter assistido até aqui, se você ficou. Sou a Mimi, esse é o Mimi on Track. Esse é o primeiro vídeo desse canal, espero que eu consiga me manter produtiva e constante por aqui, porque eu acho que é um formato que eu gosto bastante, acho que o YouTube vai ser legal comigo. Enfim, espero que vocês gostem e a gente vai continuar tentando trazer esses assuntos que são um pouquinho mais profundos e pensados aqui. Como eu disse em algum momento desse vídeo, eu sou cientista social, sou socióloga e também muito fã de Fórmula 1, então também tô sempre tentando trazer e mesclar os assuntos por aqui. Vou tentar trazer mais sobre raça, sobre grana, sobre classe, enfim, sobre tudo isso, e a gente tentar ver o esporte que a gente gosta tanto de uma lente um pouco mais reflexiva. Espero que vocês gostem, continuem comigo e até a próxima.